Olá, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa da semana fala sobre a fome no mundo. Embora muitas pessoas ainda estejam em situação de vulnerabilidade alimentar, a Organização das Nações Unidas comemora números expressivos de redução desses índices em todo o planeta. Esses dados foram divulgados no relatório sobre insegurança alimentar. Vamos entender melhor sobre o assunto na reportagem de Leonardo Ferreira. O relatório mostra que 72 países em desenvolvimento alcançaram a meta de reduzir a fome pela metade em 15 anos. A pesquisa traz dados otimistas. Em 25 anos de levantamento de pessoas no mundo todo que passam fome, esse é o menor número até agora, 800 milhões. Apesar do avanço, isso quer dizer que 1 a cada 9 pessoas está sem alimento. A ONU destaca ainda que países que vivem em conflitos, crises financeiras e mudanças climáticas apresentam maior dificuldade no combate à fome. Os dados apontam que o problema chega a ser 3 vezes maior do que em outras nações. Para nos ajudar a discutir a redução da fome no mundo, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça Alain Bojanic, representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e Regina Célia Colasso, advogada e conselheira de Direitos Humanos no Distrito Federal. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema. E eu começo perguntando ao Dr. Bojanic a respeito destes números. Isso é uma demonstração de que é possível se reverter esses dados? Mostram que é possível a reversão daquele panorama que já existiu de uma perspectiva catastrófica sobre a fome no mundo? Eu começaria citando um grande brasileiro, Josué de Castro, que já nos anos 50 falava que a fome é uma construção social. E, portanto, se você coloca o tema da erradicação da fome como uma prioridade, se os governos colocam como uma grande prioridade de políticas, vão investir nela, vão ter programas de proteção social, a fome pode ser erradicada. Essa verdade, porque é uma verdade, está se demonstrando, porque agora temos mais de 200 milhões de pessoas que saíram da fome. É o caso do Brasil, que já também saiu do mapa da fome, não? De mais de 20% da população numa situação de insegurança alimentar que o Brasil tinha há 20 anos, hoje estamos com uma cifra muito pequena, que é menor aos 5%. Para a FAO, tecnicamente, ter uma porcentagem menor a 5%, significa que já não é mais um problema estrutural da sociedade, que já não é mais um problema endêmico da sociedade, e que agora o problema é se enfocar nesses grupos vulneráveis. Ainda temos um problema, mas já não é um problema de tremendas dimensões como era há 10 a 20 anos, né? Essa questão, inclusive, doutora, da vulnerabilidade, que o doutor Bojanic faz referência, faz lembrar também que a questão dos direitos humanos, mais genericamente falando, ela também é algo que atinge particularmente os chamados grupos vulneráveis. A fome, no caso do Brasil, ou melhor, o direito à alimentação no Brasil, existe em previsão constitucional. Previsão constitucional. Existem muitos tratados internacionais, mas especificamente com relação ao direito à alimentação, né, o direito humano à alimentação adequada, o Brasil ele tem essa norma, essa previsão constitucional no artigo 6º, né, que ficou em relação aos direitos sociais. Essa questão que é colocada pela doutora, professor Bojanic, ela reflete algo que já foi comentado aqui no programa Direitos Sem Fronteiras, a respeito dos dispositivos legais dos países refletirem exatamente a questão da vontade política e da vontade estatal. É importante esse dado de que, no caso especificamente do Brasil, há uma previsão constitucional de combate à fome, e isso pode ser um elemento que tem contribuído para esses números que apontam para uma redução da fome no mundo? Fundamental. Os países que colocam dentro das constituições que a alimentação é um direito que todos temos, que os estados têm o direito de alimentar os cidadãos, mesmo desde crianças, são os estados que mais progresso têm feito no mundo inteiro. É o começo, não? Colocar como uma alta prioridade para depois que a própria sociedade, a sociedade civil, possa demandar, dizer, olha, você está me devendo esse direito. Então, isso dá uma posição muito forte
para depois poder ter programas específicos. Por isso que nós trabalhamos na FAO muito forte também no âmbito parlamentar. Não? Nós temos apoiado frentes parlamentares, e o pioneiro foi o Frente Parlamentar Brasileiro, que é realmente uma grande criação, é um modelo para outros países, justamente para legislar, para colocar esse tema bem alto na agenda e que depois tenhamos também os orçamentos que correspondam a essa prioridade, porque não só é questão de ter uma boa legislação, o importante é que os orçamentos acompanhem, que as boas políticas acompanhem. E isso começa com a vontade política de colocar muito alto nas agendas públicas o tema da erradicação da fome. Né? Eu gostaria de insistir um pouquinho mais ainda com o Dr. Bojanic a respeito de uma questão relacionada à questão da fome e da agricultura, que era o fato de que até muito pouco tempo havia uma associação da questão da fome e da alimentação com as perspectivas climáticas. Eu já ouvi recentemente que essa perspectiva, embora o clima seja determinante, já é algo que a fome tem sido mais um problema de questões políticas, propriamente dito, do que a questão natural da natureza. Grandes secas, o impacto hoje em dia ainda já não seria mais o mesmo. Isso é verdade? Vou mencionar dois fatos. Primeiro, nesse momento, no mundo inteiro, e também no Brasil, temos muito mais alimentos do que precisamos para ter todas as pessoas bem alimentadas, no mundo inteiro. O outro fato é que 30% dos alimentos que são produzidos são desperdiciados. Com os alimentos que são desperdiciados, daria também para alimentar, se não todos, pelo menos a maior parte dessa população carente, dessa população em insegurança alimentar. Então, sem dúvida, o problema não é um problema de produção, não é um problema de não ter alimentos, o problema é de acesso aos alimentos. Na FAO sempre insistimos que o que mais se precisa são mecanismos para que os mais pobres possam ter uma renda que permita poder comprar os alimentos, uma cesta alimentar adequada para levar uma vida saudável. Então, sem dúvida, é mais uma questão de ter os mecanismos para isso, que uma questão produtiva, não? Porque temos as condições de produzir, sem dúvida, as mudanças climáticas são um fator de preocupação, temos enchentes, temos secas, que afetam a produção, mas também temos reservas, mas também temos condições de produtividade em outras regiões, para manter uma população. A tecnologia está avançando muito para contrarrestar os efeitos da seca, temos grandes programas de irrigação e outras coisas que nos dá para lidar com os problemas climáticos. É um problema, é um grande problema, não estou minimizando o grande problema das mudanças climáticas, mas para o tema da alimentação, o fundamental é ter as políticas corretas para que os pobres possam comprar os alimentos que eles precisam. Isso é um pouco parecido com o que acontece com relação aos direitos humanos também. O acesso à possibilidade, ao próprio conhecimento dos direitos do indivíduo, mesmo já tendo passado todo o século XX num grande debate sobre isso, agora essa primeira fase do século XXI, continua sendo uma questão de se democratizar os direitos humanos, também uma democratização do acesso à alimentação. A senhora vê dessa forma também? Quando você tem um avanço em relação às minorias, a aceitação de minorias de determinada forma. E se você não acompanha, porque o que acontece? Nós, quando a gente fala de direitos humanos, a gente ainda está muito aquém do necessário, porque direitos básicos, como direito de alimentação, porque é uma coisa fundamental do ser humano, a gente ainda não conseguiu atingir. A própria sobrevivência, ela depende disso. A própria sobrevivência. Então, a gente ainda está bem atrasado em relação, assim, quando a gente fala dessa questão da fome, direitos humanos, porque geralmente quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direitos internacionais, a gente está falando dos direitos da minoria, e aí a gente tem que lutar por essa garantia também em relação à fome, porque é uma questão que ainda não foi solucionada, né, assim, dentro da questão da humanidade. E é básico. E é muito estranho como essa questão da fome, assim, as pessoas, elas lidam com isso com certa normalidade, não é? Quando você vê crianças
principalmente, deixa eu falar do Brasil, né? Porque quando a gente, é muito interessante, por exemplo, você fala assim, questão de fome no mundo, você já remete para a África, né? Somália, Etiópia, são nomes que automaticamente vêm ao imaginário coletivo. O imaginário coletivo, ele vem por esse lado. Sendo que, digamos, aqui no Brasil, a gente tem casos, assim, gravíssimos. Então, assim, como é que você vai falar de direitos de minoria, como é que você vai falar de direitos humanos quando você não tem nem o básico? Falta de alimento é algo, portanto, que dificulta a própria aplicação dos direitos de uma maneira genérica, dentro desse raciocínio que, para quem está privado até mesmo do essencial e que procura a sobrevivência, inclusive, primeiramente, a alimentação, as outras questões se tornam secundárias. Isso acaba gerando uma dificuldade na própria democratização, não só dos direitos humanos, mas dos direitos frente a essas populações vulneráveis? Com certeza. Porque para essa população, a fome, ela é assim, algo tão sério que ela mexe até com a questão assim, de entendimento e raciocínio. Né? Assim, existem os psiquiatras da fome, porque as pessoas elas perdem, né, a noção de realidade dependendo da fome muito grande. E a fome é uma dor, né? Então, assim, como é que você vai falar de qualquer tema relacionado a direito quando esse direito básico ele não foi suprido? Eu já vou adiantando uma pergunta que eu gostaria de fazer já na abertura do próximo bloco, que é com relação, houve a citação referente a Josué de Castro, e aqui estamos falando, de certa maneira, a respeito também da geografia da fome. E aí vem a pergunta que eu gostaria que nos respondesse lá já no início do próximo bloco, com relação a se é possível identificar no mundo outras regiões que são vulneráveis, incluindo também as questões climáticas. Mas é só um minutinho, nós vamos primeiramente para um rápido intervalo e em seguida continuaremos a nossa conversa sobre a redução da fome no mundo. É só um instante. Vem aí o 15º Congresso Brasileiro de Direito do Estado. O evento será realizado na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 23 e 25 de setembro. Estudantes e profissionais da área de direito podem participar. Mais informações pelo site direitodoestado.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa de hoje sobre a redução da fome no mundo. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Bojanic, já também retomando de um ponto que eu disse que gostaria de fazer a pergunta exatamente no início desse bloco. O Dr. Bojanic falou a respeito do trabalho de Josué de Castro, que é o autor exatamente da obra Geografia da Fome. E falamos também sobre Somália, Etiópia, como algo que vem no imaginário coletivo quando falamos a respeito desse tema. Permanecem sendo essas as regiões mais vulneráveis ou a FAO detecta outros pontos em que há o perigo do retorno do fantasma desse problema da fome no mundo? Não, sem dúvida, nossa grande preocupação na FAO é a África, os países africanos, quase todos os países do Sub-Sahara, né, que tem esse problema, com algumas exceções. Se você olha o mapa da fome do mundo, a maior parte dos países que estão em vermelho são países africanos. Aqui no continente, o principal problema é Haiti, não? Onde temos mais da metade das crianças numa situação de subnutrição, de subalimentação muito séria. Não? Então, na verdade, que nossas energias têm que se concentrar nesses países. O Brasil tem generado muita boa prática, muitas boas políticas que a FAO reconhece objetivamente, não é uma questão de... mas que também estamos vendo como que essa experiência é transmitida para esses países. Programas de transferência de rendas, por exemplo, são dos melhores exemplos que podemos ter para combater a fome. Além disso, programas de fortalecer a agricultura familiar. Não? Muitos dos países que têm o maior problema são países onde ainda a agricultura é muito importante, principalmente a agricultura familiar. Então, como que podemos produzir mais alimentos, como que podemos melhorar a renda dos pequenos produtores? E uma das formas é as compras públicas da agricultura familiar. O Brasil tem uma longa experiência nisso, porque para nós a grande prioridade são as crianças, não? A alimentação das crianças, dos meninos e meninas, para que eles levem uma vida saudável. Então, o mundo tem melhorado muito em termos da redução da fome, mas ainda a África não reduz.
Não? É por isso que o tema da institucionalidade pública, o tema da pesquisa, porque não são condições naturais. A África tem boas condições em termos gerais, tem algumas regiões que são mais ruins, mas em termos gerais, o solo, o clima, é bom para produzir alimentos. Então, onde que está o problema? O problema fundamental está na institucionalidade, não? São países sem governança, são países que têm grandes conflitos sociais, violência étnica, violência de todo tipo, discriminação de gênero, não? As mulheres realmente estão numa situação muito ruim em termos da posição na sociedade e muitas outras coisas que fazem. Então, se o mundo quer um progresso em termos da redução da fome, temos que ainda trabalhar muito mais na África. China era um problema, Índia era um problema, mas esses dois países têm feito uma redução impressionante. Não? O que a China tem feito é uma coisa alucinante em termos de milhões de pessoas saindo da fome cada ano. Né? Ainda tem um problema, não, que está solucionado, mas o progresso é realmente impressionante. Os mesmo a Índia ainda temos mais de 250 milhões de pessoas na Índia nessa situação. Estamos falando quase de 23% da população mundial com fome está na Índia. Mas também lá tem muita boa prática, o tema de combate à fome é uma prioridade para os governos estaduais, federais. Então, temos esperança que a Índia vai poder erradicar a fome, mas com a África a coisa está muito mais difícil. Eu gostaria de ficar com o professor ainda com relação a um ponto específico, a África, e o professor falou também a respeito da região subsaariana. Aí nós já vamos chegando um pouquinho em relação a uma região bastante conturbada, que é a região do Oriente Médio, e que tem conflitos seríssimos, inclusive agora a questão do Estado Islâmico. Essas regiões elas ainda não aparecem propriamente como regiões assoladas pela fome, mas elas são uma bomba relógio por conta daquela situação geopolítica que existe lá? Muitos desses países, mesmo que são ricos, têm problemas de inequidade social. Não? Tem problemas de fome também, alguns deles, mesmo que são países com petróleo, exportadores de petróleo. Não? Irã é um país que ainda tem indicadores que poderiam ser melhores. Não? Então, com a situação da violência, os refugiados que estão indo para cá, para lá, são milhões, os sírios. Não? Temos mais de 3 milhões de sírios em acampamentos na Turquia, nos países vizinhos, sempre sendo alimentados pelos programas mundiais, como o Programa Mundial de Alimentos, o PMA. Então, sem dúvida, a relação entre violência e fome é uma relação muito estreita. Não? Então, para a redução da fome, o tema da governabilidade, da governança, de ter os direitos, que os direitos humanos, os direitos em geral, sejam respeitados, está no coração das soluções para os problemas da fome. Né? Existe muita coisa, né, em relação ao combate à fome. Mas, assim, ainda precisa se fazer mais, né? Doutor Bojanic, hoje estamos em um mundo globalizado e os diversos temas que geram uma agenda mundial, entre eles está exatamente a fome. A cooperação internacional, ela tem sido mais efetiva nos últimos anos nesse sentido ou ainda há um caminho, há pontos que têm de ser ajustados? Olha, no caso da América Latina, temos uma clara evidência que a cooperação internacional deu muito apoio e temos muitos países que agora viraram países de renda média. Muita da cooperação internacional tem saído por conta que eles já acham que esses países têm um estado de madurez que não dá para manter a cooperação. A cooperação é uma ajuda para iniciar processos. Né? Então, eu acho que tem sido efetiva, mas ainda precisamos muita cooperação em países. O caso de Haiti, que realmente, eu diria, não só que o grande problema da América Latina, mas também é um país onde
tem muitos recursos investidos da cooperação internacional, sem muitos resultados, temos que admitir, não? Mas aí não é um problema da cooperação, é um problema da institucionalidade, que o que você faz não dá muito resultado porque não tem estruturas para chegar com boas práticas, para ter as políticas sendo implementadas, problemas de implementação. Então, temos muitas ONGs trabalhando em Haiti, fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha lá, mas sem um resultado estrutural, não? Então, é importante alinhar a cooperação com as políticas e com o crescimento, o desenvolvimento de uma institucionalidade nacional, não? Porque já cumprimos com a primeira fase, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram para ser atingidos ao ano 2015. Cabe dizer que tivemos mais de 72 países que também cumpriram com a meta do milênio, que era reduzir a população em situação de insegurança alimentar até 2015. Ainda temos quase a mesma quantidade que não atingiram essa meta. Uma última pergunta para fecharmos. Esses números divulgados, eles ficaram aquém, muito aquém do que estava previsto exatamente para 2015, ou o resultado ele já pode ser considerado satisfatório no estabelecimento de novas metas? Não podemos dizer que é uma situação satisfatória, não? Mas temos que reconhecer que tivemos grandes progressos, não? Temos que reconhecer que mais de 230 milhões de pessoas saíram dessa situação. E muitos outros indicadores de desenvolvimento do milênio também foram atingidos, muitas outras metas foram atingidas. Não estava muito longe da situação esperada, então tivemos progressos no mundo, estamos caminhando hacia um mundo melhor, não? Com problemas, com grandes dificuldades, mas temos que reconhecer que estamos enfrentando os problemas principais e vamos torcer para que tenhamos um maior esforço, que tenhamos a inteligência e a claridade mental para ter boas políticas para erradicar a fome até o ano 2030, que é o que os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão prevendo. Esperamos que essa notícia seja dada efetivamente. Gostaria de estar aqui para dar essa notícia. Com toda certeza. Doutor Bojanic, doutora Regina, muito obrigado pela participação. Direitos Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre a redução da fome no mundo. E quem nos ajudou nessa discussão foi a Alain Bojanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e Regina Célia Colasso, advogada e conselheira de Direitos Humanos no Distrito Federal. Agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E se você, amigo da TV Justiça, que também participou conosco, quiser continuar participando do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau, até a semana que vem.